Mulheres, sejam bem-vindas a mais um vídeo e hoje temos um tema muito interessante, de suma importância e cuja relevância é tão grande que eu resolvi colocar como segundo vídeo de nossa série de vídeos aqui no canal, tanto no Instagram como no Facebook. E gostaria de dizer a vocês que estamos criando o nosso canal no YouTube também. Estaremos lançando os vídeos lá, para quem quiser acompanhar depois, certo? Bem, Casamentos Mistos, por Eliezer Shem Tov. Esse é um dos assuntos polêmicos, né, da comunidade judaica e que trazem uma grande preocupação. Eu vou ler a matéria porque ela é uma matéria que não é pequena. Provavelmente eu vou precisar de outros vídeos para nós continuarmos falando sobre esse assunto. Então eu vou ler logo para poder adiantar. Um dos temas mais preocupantes e menos entendidos da vida judaica é aquele dos casamentos mistos. Devido à falta de informação subjetiva sobre o assunto, esse se torna muito complexo sob um ponto de vista emocional. Por um lado, os pais sentem que quando seu filho se casa com alguém não judeu, ele ou ela está rompendo a cadeia milenar de continuidade judaica e não querem deixar que isso aconteça. Por outro lado, eles se sentem pouco à vontade de se opor abertamente ao casamento misto por causa de suas conotações racistas. Por que desqualificar alguém como potencial parceiro de casamento apenas porque ele ou ela não nasceu de um útero judaico? Esta parece ser uma atitude discriminatória. A fim de analisar este assunto, devemos dividi-lo em partes. Primeiro, qual é o fundamento para a oposição a casamentos mistos? Segundo, como um judeu pode se opor ao casamento misto sem contradizer o instinto natural que tem de lutar contra a discriminação, especialmente depois de tudo que sofremos no decorrer da história como resultado da discriminação racial? Terceiro, que explicação alguém pode dar a um não-judeu para justificar a recusa em considerá-lo para o casamento? Bem, vamos à base. A base está aqui. A fonte primária sobre a qual se baseia a proibição de um judeu casar-se com não-judeu encontra-se na Torá, Devarim 7:3. Não casarás com eles, os não-judeus, sobre quem a Torá fala nos versículos anteriores. Não darás tua filha ao filho deles, e não tomarás a filha deles para teu filho. O motivo para essa proibição é claramente dita no versículo a seguir. Porque ele afastará teu filho de mim, e eles servirão a deuses estranhos. Deuses estranhos também pode ser interpretado como significando aqueles ideais e ismos que não se adequam aos ditames da Torá e perante os quais a pessoa inclina a cabeça e dedica seu coração e sua alma. O Talmud, Yevamot 23a, enfatiza, Irashi cita em seu comentário sobre o versículo acima mencionado, que da expressão exata do versículo ele e não ela afastará teu filho, podemos derivar duas coisas. No caso de sua filha casar-se com o filho deles, ele terminará por afastar seus filhos. Em outras palavras, seus netos, que ainda serão considerados seus filhos, no caminho da Torá. No caso de seu filho casar-se com ela, com a filha deles, os filhos não serão mais considerados seus filhos, mas filhos dela. Não são considerados judeus. Fica claro, então, que não estamos tratando aqui de discriminação racial que nasce de uma atitude pessoal e subjetiva que o judeu tem face a face com o não-judeu. Estamos falando sobre uma ordem divina, objetiva, que é acompanhada por uma explicação. Se o seu filho desposar uma mulher não judia, os filhos nascidos dessa união não serão mais considerados seus filhos. No caso de sua filha casar-se com um não-judeu, inevitavelmente seus netos se desviarão do caminho de judaísmo, embora ainda sejam considerados judeus.
Vamos parar por aqui e depois eu continuo no próximo vídeo com essa abordagem, para que o vídeo não fique tão longo. Mas ficou tão claro para nós. Gente, é realmente um risco. E isso tem se repetido ao longo dos anos, com o passar do tempo, né? Eu não sei dizer para vocês se séculos, mas o que a gente percebe é que, de fato, quando Hashem ele proibiu o judeu de se unir com povos que não têm a Torá, que servem ao paganismo e à idolatria, ele, como Criador e como administrador do universo, sabia o que ele estava falando, sabe o que está falando. E cabe a nós entender que os mandamentos de Hashem são para ser respeitados. E o que acontece quando não há esse respeito é o declínio espiritual. E realmente a consequência é grave. Aliás, as consequências são gravíssimas. E o que aconteceu ao longo de todos esses anos é o distanciamento, a assimilação por parte dos filhos, dos netos daqueles que desobedeceram à ordem divina. Então fica o meu apelo aqui a toda a comunidade que faça essa reflexão nesse momento que estamos vivendo, na era messiânica, onde não há muito tempo, nós não sabemos até quando vamos estar aqui antes de Mashiach ser revelado. Então, o que devemos fazer é cada vez mais nos aproximar da Torá de Hashem, é aproximar os filhos, é romper com as alianças indevidas e fazer techuvá. O apelo que eu faço é esse. E depois nós continuaremos com esse tema tão importante, tão relevante para a sobrevivência do judaísmo, para a sobrevivência do povo judeu. Até lá, não deixe de comentar esse vídeo, não deixe de compartilhar no Facebook, aqui no Instagram, marcar alguém aqui abaixo da postagem e também enviar no direct. Salvem também a publicação que valoriza e faz com que o Instagram, tanto o Instagram como o Facebook, eles entreguem as nossas próximas publicações. Até lá, Lehitraut.